Vamos lá, então. Vamos lá. Então, o que que acontece? Vamos começar hoje com a primeira carta aos Coríntios. E assim, eu demorei para falar sobre a carta aos Coríntios, porque é uma carta muito complexa e eu acho que tem muita coisa para a gente aprender, tá? E assim, são assuntos. E eu vou tentar colocar o que a Bíblia diz exatamente, o que Paulo fala exatamente. Então, muitos assuntos que nós vamos ver lá vai entrar em confronto com o hábito da sua igreja, com a doutrina da sua igreja. E eu vou dizer, não necessariamente é errado, tá? Então, antes da gente começar, o que que eu quero explicar? Eu vou tentar falar o que a Bíblia diz. Então, por exemplo, na igreja da Dina, todo mundo pinta o nariz de verde. Na igreja da Cleide, todo mundo pinta o nariz de branco. Na Bíblia não diz se é para pintar o nariz de verde ou de branco. Qual das duas está errada? Nenhuma das duas. Qual das duas está certa? Nenhuma. É o hábito da igreja da Dina, é um. O hábito da igreja da Cleide é outro. Na Bíblia não diz nada sobre isso, então não tem problema. Entendeu? Nós vamos encontrar problema quando os hábitos, os costumes da igreja entrarem em conflito com a palavra, tá? Como que nós vamos explicar isso? Vamos lá. Por isso, você tem que conhecer a palavra. No Velho Testamento e no Novo Testamento, na Bíblia, não diz que não é para você assistir pornografia pela internet. Tem isso na Bíblia? Não, não tem. Mas você sabe que é certo? Você sabe por quê? Porque você estudou a Bíblia e você vê que, embora não existisse nem internet naquela época, pelos ensinos bíblicos, você adapta ao mundo de hoje e você vê que não é uma conduta correta. Então, é isso que eu espero que a gente vai estudando a Bíblia e a gente vai adaptando, tá? Porém, existem algumas práticas que é tradição cultural, é tradição de um povo, mas se não bater de frente com a palavra, tá beleza, não tem problema. Agora, se bater de frente, por exemplo, uma igreja que faz sacrifício de criança, você sabe que não pode, porque a Bíblia diz não matarás. Então, você não pode ir numa comunidade que faça sacrifício de criança, entendeu? Então, é assim. Agora, pode usar calça comprida ou não pode? Isso é outro mérito. Então, a Bíblia diz, não diz. Eu vou até pegar essa história da calça comprida, eu vou começar a falar já, porque não é na carta de Coríntios que fala, existem igrejas que as mulheres não usam calça comprida porque diz que é pecado. Por quê? Aonde eles se pegam? Tem um texto lá na lei de Moisés que diz que homem não se vista como mulher e mulher não se vista como homem. Esse texto não fala de calça comprida, porque a calça comprida foi inventada no ano de 1800. Até 1800, todos usavam vestidos. Eu vou contar para vocês, até Jesus usava vestido, tá? Porque era roupa. Lá não diz que calça comprida, então é assim. Mas nós sabemos que uma saia é muito mais elegante, tá? Então as mulheres normalmente usam saia. Beleza, não tem problema nenhum. Então é assim, suponhamos que eu vou na igreja da Cleide, chega lá. Todo mundo usa saia? Eu vou de saia. Aliás, a Cleide vai lembrar, se ela lembra quando eu fui na igreja dela, no culto de mulheres ainda estava de calça, mas na igreja eu sempre vou de saia, porque eu não sei qual é o hábito e o costume das mulheres. Aí eu vou e fico olhando a roupa da mulher do pastor, porque de acordo com a roupa da mulher do pastor, aí você vê como é que é o nível da igreja. Então, se pode, pode, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou para não chocar as pessoas. Então, se eu vou numa igreja em que todo mundo usa sei lá, não usa blusa de alça, eu não vou de blusa de alça. Tá na Bíblia? Não, não tá. Mas para que eu vou agredir uma comunidade que tem esse hábito, entendeu? E isso sim, nós vamos estudar aqui na carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Então, o que é como que você tem que se comportar em relação a usos e costumes, tá? Então, vai ser uma carta assim muito minuciosa, tá? São 16 capítulos e hoje nós vamos tentar estudar 3, porque os 3 primeiros são mais concisos e falam mais ou menos a mesma coisa. Depois vai ter capítulo que nós vamos estudar um capítulo só e vai ter dia que nós vamos estudar meio capítulo, tá? Porque o assunto é muito profundo. Então, o que eu quero explicar primeiro? O que acontecia com a igreja em Corinto? Corinto era uma cidade de porto onde se tinha muito movimento. Quem é de São Paulo conhece a cidade de Santos, a Dina é de Salvador,
deve ter porto em Salvador, né? Praia, cidade de praia. E no porto, você sabe que aparece de tudo, tanto coisa boa como coisa ruim. A prostituição é uma coisa cavalar, é tráfico de droga, porque é um lugar que é terra de ninguém, vem muita gente de tudo quanto é canto. E Corinto acontecia isso. O que aconteceu em Corinto? O povo começou a se converter. Aí começou a ter um monte de gente que não era judeu e que estava se convertendo. E que foram para as igrejas. E aí, fazer o que com esse povo? Porque o judeu já tinha uma conduta. Então, o judeu se convertia, era mais fácil administrar, porque o judeu ia brigar por causa de circuncisão, mas o povo de Corinto, eles não estavam nem aí com tradição, era gente da bagunça mesmo, gente idólatra, e eles estavam se convertendo. E aí, o que acontece? Começou a ter problema dentro da igreja, que a igreja não queria esse tipo de pessoa lá dentro, tá? Que eram pessoas pecadoras, como se o pecado deles fosse melhor que o nosso, entendeu? Então, o que acontecia nessa igreja? Foi uma coisa muito complicada, foi uma coisa assim muito... Paulo teve que sentar e explicar exatamente item por item. É por isso que nós vamos estar falando, começando hoje, o que Paulo fala para a igreja de Corinto, certo? Em Corinto tinha o templo da deusa Afrodite e da deusa Astarote. E tinha as prostitutas do templo. A prostituta do templo era o quê? Elas tinham que raspar a cabeça, tá? E elas eram lá, sabe como é que é a prostituta do templo? Ela fica lá no templo, então as cerimônias de adoração à deusa Afrodite e Astarote eram com relações sexuais com as sacerdotisas, tá? Que elas eram carecas, tá? Então, tinha muita mulher careca lá. Só que essa mulherada começou a se converter. Aí você não ia deixar entrar na igreja até o cabelo crescer, porque quem olhasse para uma mulher careca sabia que ela era prostituta. Tá? Então, nós vamos ver mais para frente que Paulo fala para a mulher não é honroso ter a cabeça raspada, porque na cultura, uma mulher de cabeça raspada, ela era prostituta. Então, ninguém respeita, tá? O que mais que acontecia lá em Corinto? Como tinha gente de tudo quanto é canto, as pessoas começaram a levar para dentro da igreja alguns hábitos do mundão. E então, tinha que botar ordem na casa. Os templos eram muitos, porque como era uma cidade de porto, cada povo que ia para lá para fazer comércio fazia um culto ao seu Deus e eles ofereciam animais de sacrifício. Então era assim, tinha carne para comprar no açougue. Então, por exemplo, 1 quilo de picanha custava 50 no açougue e no templo custava 10. Porque no tempo tinha muito animal sacrificado, eles não tinham o que fazer com tanta carne, então eles vendiam mais barato. Então tinha gente que comprava no templo e tinha gente que comprava no açougue. Quem tinha mais dinheiro comprava no açougue, quem não tinha comprava no templo, tá? Então são todos esses problemas que aconteciam lá. Então, aí Paulo pega e resolve que ele tem que escrever, ele não escreveu, aliás, diz que ele escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto, mas só foram preservadas a primeira e a terceira, tá? A segunda não consta aí, porque como ela foi extraviada. Então, a terceira carta aos Coríntios foi colocada na segunda. Por que a gente sabe isso? Na segunda carta aos Coríntios, ele responde uma carta que nós não sabemos qual é. Então, se deduz que ele fez uma outra carta e que foi perdida, tá? Então, nós temos a primeira e a terceira colocada como primeira e segunda, a igreja de Corinto. Então, vamos lá. Já blá, 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 a gente vai começar. Paulo faz uma exortação. A primeira pergunta nossa é qual a exortação que Paulo fala à igreja? E ele fala lá no 1 Coríntios 1, 10, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo poder. O que isso ele está falando? Gente, uma igreja que tem que receber as pessoas, tem que ser atraente para as pessoas, que o povo está brigando lá dentro. O cara chega e fala, eu vou para a igreja, está pior do que o mundão. Então, é assim, vamos tentar chegar num consenso, em vez de ficar brigando por calça comprida. Vou dar um exemplo, né? Calça comprida, ou se na ceia toma vinho ou não toma vinho, ou se come pão ou come hóstia, ou se mulher usa alça ou usa calça, entendeu? Ele fala, vamos falar a mesma coisa. Exatamente para que o evangelho não seja ridicularizado, as pessoas tenham vontade de ir para a igreja, tá? Então, tá bom.
Só que aí tinha uma fulana que chamava Chloe. O que acontece na casa de Chloe? Tá? Tinha uma célula na casa de Chloe, né? E ele fala: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Então, o pessoal da célula da casa da Chloe começou a contar que tinha barraco dentro da igreja. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. O que acontecia na igreja? Tinha as panelinhas, tá? Então, Paulo era ele. Apolo também era um pregador. E Cefas é Pedro, tá? Então tinha o povo brigando. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Por isso que nós vamos falar esses 3 capítulos, porque Paulo vai resolver essa situação aqui, que eles estavam brigando, porque cada um tinha, veja, uma igreja só tinha 4 partidos políticos lá. Então, qual era a mensagem que os 4 pregavam? Era a mesma. Por que então que eles estavam fazendo partido dentro da igreja? Aí Paulo explica isso, tá? Acaso Cristo é dividido? Paulo foi crucificado em favor de vós, ou fosse porventura batizados por Paulo? Ele era Paulo, né? Dou graças a Deus porque eu nunca batizei, a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém me diga que eu batizei ninguém. Batizei também os da casa de Estéfanas, e chega, e ele fala, porque para que ninguém fique agarrado a mim. Então, o que acontece? Toda igreja tem a sua liderança. Não quer dizer que você não simpatize mais com a mensagem de um e de outro, mas a mensagem central tem que ser Cristo, não pode ser a da pessoa, porque senão você vai começar a idolatrar a pessoa e perder o foco e fazer grupinho dentro da igreja, tá? E é isso que ele está falando para não fazer. A pergunta 4, o que ele fala? Qual a diferença entre a mensagem da cruz e a sabedoria do mundo? O que acontece aqui? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós somos salvos poder de Deus. A mensagem da cruz, eu vou falar para vocês. Você pregar o evangelho e falar para o cara, você tem que aceitar Jesus, que ele é o nosso líder e ele morreu na cruz, e para por aí, a pessoa fala, mas você quer que eu siga um líder que foi derrotado? Então, aos olhos do mundo, a mensagem da cruz é o quê? Você dá a outra face, andar a segunda milha. Então, é o quê? Eu não quero isso para mim. Então, você não tem que ficar parando, tentando convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, porque o que atrai o cristão, o que atrai o ímpio para o evangelho é o quê? É a sabedoria, é o amor de Cristo, é o evangelho, e quem convence é o Espírito Santo, tá? Aí ele fala, porque destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu na sua própria sabedoria. Tá? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo glorificado, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, o que ele está explicando? Racionalmente, a mensagem da cruz é louca. Só que a mensagem de Cristo é a verdadeira sabedoria, né? Então, ele fala, irmãos, preparai a vossa vocação. Essa pergunta 5, tá? Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Isso aqui, o que Paulo está falando? Deus não se preocupa com a aparência e nem com a sabedoria do mundo, tá? Isso nós vemos Pedro, que era um homem bruto, Pedro era um pescador, ele era um grosseirão, tá? E, no entanto, a igreja foi criada à base em cima da fé e da coragem de Pedro. Nós já estudamos sobre isso, não foi sobre a pessoa de Pedro, mas foi sobre a postura de Pedro que a igreja foi instituída. E nós tínhamos Lucas era médico. E por que Deus não instituiu a igreja? Jesus não comissionou a Lucas e comissionou a Pedro.
Porque Deus gosta de tirar piada, eu acho, tá? Então, é assim, Lucas era sábio, era um homem de Deus, era um apóstolo, ele era um discípulo, ele foi um apóstolo, ele escreveu, tá? Ele escreveu uma boa parte da Bíblia e, no entanto, Cristo construiu a igreja em cima de Pedro, porque Deus não está preocupado com o intelecto desse mundo. Isso não quer dizer para você ser burro, que Deus vai usar só as topeiras, não, tá? Deus usa as topeiras se ele quiser, mas você tem que estudar e se aprofundar para não ser uma topeira, tá bom? Aí ele fala, e a pregação? Como foi a pregação de Paulo? Irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não fiz por ostentação nem linguagem de sabedoria. Paulo era muito culto. E, no entanto, ele não foi usando um evangeliquez e uma palavra muito erudita, porque ele estava falando numa igreja cheia de gente de tudo quanto é jeito. Tinha gente culta, tinha gente semi-analfabeta, tinha gente que conhecia a palavra, a maior parte não conhecia, eram recém-convertidos, e ele foi e começou a falar numa linguagem de acordo com o público que estava escutando, tá? Então, ele foi e falou, eu fui falando com vocês a linguagem que vocês conheciam, porque era uma igreja, lembra, uma igreja numa cidade de Porto, onde dia de tudo quanto é gente, tá? Então, e ele queria que a mensagem da fé não se embasasse na sabedoria dele, e sim na palavra de Cristo, beleza? Aí vai a 8. Qual é a verdadeira sabedoria? Então ele diz, entretanto, expomos entre os experimentados, não por sabedoria desse século, mas a sabedoria oculta o mistério de Deus, tá? E ele fala, se eles fossem tão espertos, eles não tinham crucificado Jesus. Se acham tão espertos, tão sábios e crucificaram a Cristo. Então, não se fixe na sabedoria humana, tá? Qual é a promessa valorosa que temos para nós nos dias de hoje? Esse texto nós vamos ter que decorar, tá? Cleidinha tá com papel e caneta aí, pode anotar. 1 aos Coríntios 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. E presta atenção no que está escrito. Isso é uma promessa para mim e para você hoje. Hoje, você que está vendo esse estudo agora, para tudo e presta atenção no que está dizendo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então, te prepara, porque o melhor está por vir. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e no coração de ninguém jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, não pense que você já viu tudo. Se as maravilhas que Deus já fez na sua vida, que fez na minha, que fez na vida das pessoas que você conhece, prepara, porque tem mais. Aqui é a palavra de Deus. Então, nunca vamos nos esquecer. 1 Coríntios 2, 9. Eu não imagino o que Deus tem preparado para mim, mas eu estou esperando, eu quero que venha, entendeu? Vamos ficar ligado nisso. Qual é o resumo desse texto? A 10. Qual o paralelo que Paulo fala entre as duas sabedorias, tá? Então, aí o que ele fala aqui? Porque Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscuta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta você racionalizar o evangelho, é muito simples. Se você quiser racionalizar, você não vai entender, porque o evangelho é loucura, tá? Isso quer dizer o quê? O resumo vem no verso 16. Pois quem conheceu a mente de Cristo que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Tá? De novo. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós não podemos conhecer a mente do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. É Ele que vai nos instruir, tá bom? Aí aqui, a pergunta 12, ele vai falar qual é a estratégia de Paulo para ensinar os coríntios.
E ele fala uma coisa muito legal. Ele fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí ele começa a dar dúvida. Aí o que que acontece? Você não pode dar feijoada para um bebê. Todas nós já criamos uma criança. Você pode dar feijoada para um bebê? Não. O que que ela vai fazer? Ela vai vomitar. Primeiro que ela não vai gostar do sabor, ela vai rejeitar e ela vai vomitar. Para bebê você tem que dar o quê? Leitinho. E Paulo está falando aqui, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Eu tenho que dar devagarzinho para vocês, tá? E aí ele fala, eu não dei alimento sólido, porque vocês não podem suportar. Aí ele, mas nem agora, porque vocês ainda continuam sendo carnal, continuam brigando por bobagem e tendo problema tão idiota dentro da igreja, que acho que Paulo perde a paciência aqui. E aí, a maior prova da carnalidade deles é o que ele fala lá no capítulo 1, nós já estamos no capítulo 3, e ele fala, quando, pois, vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sei de Paulo, eu sou de Apolo, vocês andarem ser tão segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de que crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aí, voltando ao assunto que eles estavam discutindo, e o pessoal da casa de Chloe, que foi contar para Paulo, que eles estavam discutindo as panelinhas, e ele fala isso, peraí, cada um tem o seu serviço, então não adianta você ficar se dividindo dentro da igreja e brigando, porque cada um tem um trabalho. Então, todos nós estamos cooperando. Então, o que acontece? Tem gente que tem o dom do evangelismo. Então, eu falo que tem gente que é pescador. E eu, por exemplo, eu quero cuidar do aquário. Eu me dou melhor em alimentando quem chega, entendeu? O meu negócio, eu gosto de ensinar a palavra. Já tem gente que gosta de sair para a rua e evangelizar e trazer todo mundo. Cada um tem o seu papel dentro do reino. E isso não menospreza ninguém. De repente, o seu papel é intercessão, é orar pelas pessoas. De repente, o seu papel é ser hospitaleiro, ficar na porta da igreja. De repente, o seu papel é cuidar das crianças para que os pais possam ouvir a palavra. Ninguém é melhor ou pior, cada um está fazendo o seu serviço. E é isso que Paulo fala. Não façam panelinha, que eu sou de um, eu sou de outro. Cada um está cumprindo o seu papel. Porque o crescimento vem de quem? Do Espírito Santo. Então, por isso que ele fala que vocês são carnais. Para com isso. Então, a primeira coisa que ele dá dura é nas panelinhas dentro da igreja. E a gente ouve isso até hoje. Ah, eu gosto mais do fulano, que o fulano fala de um jeito, eu gosto mais do ciclano. Ok, você pode continuar ouvindo o fulano e o ciclano, mas você tem que ter a sua fé baseada em não ser seguidor das pessoas. Não ser seguidor do pastor, do seu líder, do seu professor. Não, você tem que ser seguidor de Cristo. E você sabe que o trabalhador ali, Deus vai trocar de acordo com a sua boa vontade. Tá? Então, essa igreja aqui, eu vou sair da igreja porque o pastor foi transferido. Então, peraí, então você está indo na igreja por causa do pastor ou você está indo na igreja por causa de Deus? A igreja é a noiva de Cristo. Claro que a gente se afina com o pastor e a gente tem mais afinidade com um, com o outro, isso é normal, isso pode, não é pecado isso, você tem essa questão de afinidade, mas você tem que saber que o foco é Cristo. Mesmo porque se você começar a endeusar muito o seu líder, a hora que ele cair, você desvia da igreja. E eu vou contar uma coisa para você, por melhor que seja o seu líder, ele vai cair um dia, ele pode cair porque ele é humano. Ele é humano. Então, o dia que o seu líder mostrar a humanidade dele, você pega e sai da igreja. Porque você ficou decepcionado. É isso? Não, gente, vamos crescer? Vamos crescer? Então, é isso que ele está falando. Vocês precisam de alimento sólido, porque vocês são tudo carnais ainda, tá? Aí vem, como saber a consistência do ensino e dos que ensinam? Mas aí, como você vai identificar quem está ensinando? Que time que ele é, porque eu quero seguir time. Quer dizer, o pessoal parece que não aprendeu ainda, né? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que ele está dizendo o quê? Se você vai saber o fundamento do ensino, veja se ele está falando de acordo com, baseado no que Jesus falou.
Se o ensino dele é uma coisa paralela ou é baseado na palavra. Ah, mas como é que eu vou saber? Você tem que conhecer a palavra. Para quando vier uma heresia misturada no meio, você já identificar e sair fora, tá? Por isso você tem que conhecer a palavra para poder discernir os espíritos, tá? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno e palha. Aqui ele está falando de uma construção, tudo que tem numa construção. E cada obra vai se tornar manifesta. E Deus vai testar mandando fogo, com o próprio fogo. E nós vamos ver o que vai sobrar. Quem tiver a obra feita de madeira, feno e palha, vai queimar. Vai ficar o quê? Que é ouro, prata e pedras preciosas, tá? Então, ele está fazendo uma comparação. Aí, o que é o fogo? Quando vier a adversidade, você vai ver se a mensagem do cara é firmada na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo, dirigida pelo Espírito Santo, pode acontecer a prova que for e a palavra vai permanecer. Se qualquer vento de doutrina, né, aparecer e a mensagem daquela pessoa se desvanecer, você já sabe que não era do Senhor, era dele mesmo, tá? Aí agora, para encerrar, ele fala um troço que é outro que vocês vão gravar. Vamos lá, 1 Coríntios 3,16. Outro para a gente decorar. Tá? Preparadas? Vamos lá. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que você está querendo dizer nisso aí? O meu corpo é templo do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo habita em mim, certo? Eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo? Eu posso fazer uma tatuagem de capeta no meu corpo? Eu posso usar roupas porno roupa? Eu posso usar o meu corpo com imundícia? Ai, mas eu não faço nada disso, que eu sou crente. Ok, então vamos lá. Você é diabético e você não pode comer açúcar. Você come açúcar? Sabendo que você está estragando o seu corpo? Você sabe que você tem que tomar um remédio. Você não vai tomar esse remédio e você vai destruir o seu corpo, que é templo do Espírito Santo? O que você está fazendo com o seu corpo, que é santuário de Deus, e o Espírito Santo habita em vós? Como você está cuidando do seu corpo para o Espírito Santo habitar? É um lugar confortável, que ele tem prazer, ou ele tem vergonha e ele vai embora? Aonde você está levando o seu corpo? Nos lugares onde você sabe que o Espírito Santo não tem coragem de entrar, ele vai ficar parado na porta? Você tem coragem de entrar sozinho? Num lugar onde você sabe que vai sozinho, que o Espírito Santo não vai? Paulo é muito duro aqui. Não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não tá assim? Aí depois, aí na época da graça, Jesus vem como ele te ama, ele perdoa tudo. Não. E aqui, Paulo tá falando para crente, tá? Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, você tem que ver como você está cuidando. Então, nós vemos a dona Dina, depois que ela passou por tudo isso, ela faz ginástica, se alimenta bem e cuida do corpo, tá? E é isso mesmo que você tem que fazer, tá? Usar roupas decentes, cada coisa que você for vestir, saiba que o Espírito Santo habita em você. Qual é o tipo de morada que você está fazendo com o Espírito Santo? Aí você resolve fumar, você resolve encher a cara, você resolve usar droga. Ah, mas eu não faço nada disso que eu sou crente. Pois é, mas come um açúcar louco, porque é gostosinho e é vendido no supermercado. E você sabe que você não pode comer açúcar desse jeito, que você está acabando com o seu corpo. Eu não vou no médico porque eu tenho medo de ouvir a notícia, né? Doença ruim, eu acho mó barato, porque eu não sei qual doença é boa, tá? Doença para mim é tudo ruim. Mas tem gente, tem uma aí que fala que é doença ruim, né? Eu não vou no médico porque eu não quero saber o que eu tenho. Bom, você não quer saber o que você tem, então você vai deixar a doença aí até para você morrer? Nós somos mordomos do nosso corpo, nós temos que cuidar dele, porque nós não somos donos. É o Espírito Santo que habita nele.
E a última pergunta vem: qual o valor da sabedoria humana? Aí Paulo fala: não se engane a si mesmo, ninguém se engane. Se alguém dentre vós se tem por sábio desse século, faça estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos do sábio, que são pensamentos vãos. Porém, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas dos presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, por que eu fiz esse estudo entre o capítulo 1 e o 3, que é onde Paulo aborda a divisão da igreja, que estava por partidos, né? Estavam de grupinho. Então, não, você pode gostar mais da palavra de um, você pode se identificar mais com um, mas não vamos ter divisões. Vamos falar a mesma coisa, o mesmo idioma, para que o evangelho seja atraente para o ímpio. Então, ele fala tudo, seja a vida, seja a morte, seja o mundo, a coisa presente, futura, tudo é vosso. Mas vocês são de Cristo, inclusive seu corpo. E Cristo é de Deus. Ponto final. Eu acho que ficou bem introduzido isso aí, a história do partido, dos grupinhos de dentro da igreja, tá? Existem pessoas que você se dá melhor, existem palavras que você gosta mais, que você entende melhor, beleza, não tem problema nenhum. Mas quem foi que morreu por você na cruz? Só Cristo. Vamos seguir a Cristo. Se você olhar para Cristo, você não vai cair quando seu irmão cair. Se você estiver olhando só para Cristo, você vai até ajudar ele a levantar, mas você não vai se escandalizar, tá? Então, as lições que nós temos para hoje é o quê? Nós temos que focar em Cristo, não focar a nossa fé em pessoas, porque as pessoas são humanas, e nós temos que cuidar do nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Essa é a lição para essa semana, que é o primeira carta aos Coríntios, dos 3 primeiros capítulos, que ele vai falar exatamente isso. O resumo é isso. Então, ele fala: uns são de Paulo, uns são de Apolo, uns são de Pedro, e ele fala: e Cristo está dividido? Quem foi que morreu por vós? É só Cristo. Então, nós somos de Cristo. Embora eu goste de ouvir o pastor Cláudio Duarte. Embora eu goste de ouvir a doutora Rosana Alves, mas eu sou cristão, eu sou discípulo de quem? De Cristo. E é assim que tem que estar fortalecida a nossa vida. Amém?